Eu sou formada em cinema e audiovisual e agora estou cursando psicologia. Tenho um canal no YouTube chamado Wonder Sete Almas. E eu estou atualmente desenvolvendo uma teoria com base uma terapia com base nos chakras, que é a personificação dos chakras, transformar cada chakra em personagem. A terapia está sendo aperfeiçoada enquanto eu estou na faculdade, estou aperfeiçoando com alguns voluntários também. E, bom, eu tenho 23 anos, eu sempre esqueço de falar essa parte. Eu sou formada com a Valéria em Dikiden, né? Se vocês quiserem ver a nossa live explicando como foi uma iniciação, eu fui a mais jovem iniciada pela Valéria. Então, tem a live aí no canal dela mesmo, vocês podem ver ela. Ok? Bom, meu nome é Valéria. Eu já estou nesse caminho terapêutico tem 20 anos. Comecei, na verdade, com os florais, depois eu conheci a numerologia. E o Reiki, ele entrou na minha vida tempos depois, mesmo estando morando lá no Japão, a terra do Reiki, eu acabei conhecendo o Reiki aqui no Brasil. Mas logo depois eu voltei para o Japão e acabei fazendo, né, a formação do Jikiden Reiki. Essa formação, ela é nova, na verdade, no Brasil, poucas pessoas conhecem, mas é uma linhagem que resgata realmente vários conteúdos, né, do Reiki tradicional japonês. E a Alice foi uma das mais jovens, né, ela tinha 13 anos de idade, e a família dela, né, 5 pessoas, 5 membros fizeram a iniciação comigo quando eu morava ainda em Belo Horizonte. Eu sou aqui de São Paulo, de Mogi das Cruzes, minha terra natal, onde eu vim para resgatar muitas coisas e principalmente trabalhar com o Reiki aqui, com o Dikiden, e também com as terapias, porque eu sou terapeuta floral de Bá originais, como já disse, numeróloga, e terapeuta da TFT, a terapia do campo do pensamento, aquela terapia que usa os dedos, as batidinhas em pontos específicos, para desbloqueios não só de traumas, mas de emoções e estados psíquicos que interferem na nossa saúde. É bem próximo da atuação dos florais de Bach, então os dois casam muito bem, então eu faço esse trabalho. Além de ter um projeto que se chama Vença Sua Autossabotagem, no qual eu incluo várias terapias que eu trabalho, inclusive o Reiki, florais, TFT e outras técnicas para ajudar as pessoas a vencer, né? Não só a autossabotagem, mas procrastinação, crenças limitantes que interferem. Quando eu vi o trabalho da Alice, eu fiquei realmente muito interessada, porque eu senti muita praticidade no trabalho. Eu achei muito legal. E essa praticidade é que a gente está precisando, né? Que as pessoas estão precisando. E aí a sugestão, né, da gente fazer essa live sobre a sombra, que é um tema muito importante e que muitas pessoas não têm conhecimento, ainda não têm consciência, e que realmente é muito importante saber. Rosa falou assim, florais e homeopatia é bom demais. É. Sim, sim. Homeopatia também é uma área que eu estudei, não completa, mas eu também uso, é fantástico. Casa muito bem com os florais. Aliás, com todas as terapias, né? As terapias, elas se Sobre, integram. sobre o meu canal, eu esqueci de falar que além da terapia Sete Almas, que eu coloco lá, eu também falo muito sobre sonhos. Sonhos são um estudo que eu venho tendo há 9 anos, manifestação do nosso inconsciente, mistérios e muitas aventuras. Se você aprender a controlar seus sonhos, você ganha muitas aventuras. Eu tenho uma série lá no meu canal que chama Sonhos da Alice, que eu registro, eu conto para vocês as minhas aventuras. Então, se vocês quiserem depois lá dar uma passadinha, tem episódios eu falando como eu me tornei uma sereia, contatos com extraterrestres, dragões. Uma simbologia, e tem bastante influência do Japão, né? Da simbologia, dos símbolos japoneses, né? Muito interessante. Bom, nosso tema é sombra, e
É interessante que a gente apresente, fale o que é a sombra, né? O que seja a sombra, para que as pessoas tenham consciência de que Uhum. forma elas, inclusive, se manifestam na vida da gente. Então, a sombra é toda aquela parcela que a gente tem e a gente não gosta na gente, que a gente nega. São parcelas ligadas até a nossas características pessoais, são parcelas ligadas a atitudes, a pensamentos, são Uhum. parcelas que muitas vezes foram negadas, não que elas sejam 100% negativas, mas que em algum momento da nossa vida elas foram negadas, principalmente quando existe um meio, né, que impede, por exemplo, a criança de se manifestar. Então, a Uhum. criança, ela se manifesta e ela não é aceita. O que acontece? Ela pensa, né, na simplicidade dela, que aquilo não é adequado. Então, ela vai negando isso de si mesma. E ela vai crescendo. E conforme a vida vai passando, isso vai se avolumando e vai aumentando esse lado que nós chamamos de sombra, que vai estar sempre do nosso lado, que é uma parte nossa, né, o duplo, né? Tem autores que falam que é o duplo. E muitas vezes a pessoa nem nota que está negando e ela se encontra, acaba sendo levada, né, para o inconsciente, até que em algum momento da vida a vida peça para ser resolvido, né? Muitas vezes se manifesta inclusive através de doenças. Então essas parcelas nossas, apesar de serem chamadas, né, às vezes até de instintivas, negativas, elas são muito importantes para que a gente tenha uma vida mais saudável. E muitos dos conflitos que eu tenho percebido, inclusive nos jovens, é que eles não conseguiram ainda fazer essa união, né, junto com a própria sombra. Essa negação acaba interferindo muito, inclusive na própria, na maneira que eles veem a própria imagem. E isso traz realmente muitos problemas paralelos, né? E é um fugir da realidade, porque você tem a sombra, você não aceita ela, você a reprime, mas ela vai continuar ali. E o pior de reprimir é que ela vai brigar mais ainda com você. Então é difícil essa situação. Então agora, como que a gente pode identificar essas sombras? Isso que é importante é que algumas pessoas já têm conhecimento disso e procura até ajuda, né? E tem pessoas que não têm o conhecimento. Então, de que maneira que essa sombra pode se manifestar? Então, eu já disse, são coisas que nós não gostamos em nós. E quando nós não gostamos, nós negamos. E se nós negamos de pé junto. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela se identifica muito com uma situação, com uma pessoa e reage às situações de uma forma muito até agressiva, emocionalmente falando, inclusive. Esse é um momento importante para vocês observarem que aí existe alguma parcela que é sua, mas está sendo negada. Então, a reação exagerada seria a primeira dica, né? Se você reagiu exageradamente e se você se identifica tanto com uma pessoa como com uma situação, então está aí um sinal para você observar, né? Sim, e muito importante nessa sombra, vamos falar sobre identificar ela. O que acontece? Quando a pessoa está numa situação em que ela fica de cara com essas sombras dela, muitas das vezes dói tanto na pessoa que ela não quer encarar a sombra. Ela quer fechar o olho dela, fingir que nada aconteceu e voltar para a zona de conforto. Ela não acredita que, ela não sabe, aliás, que enfrentar essa sombra significa se fortalecer, melhorar.
Então, como ela não sabe, ela acha que é uma dor desnecessária, ela prefere ficar na zona de conforto. Exatamente, porque em muitas das ocasiões essas situações trazem muito mal-estar. E quando traz mal-estar, a pessoa simplesmente ela não quer encarar, como você disse, né? E é muito mais fácil deixar para lá. E muitas pessoas elas vão deixando para lá, elas vão deixando para lá, vão protelando esse encarar da própria sombra, que lá na frente pode se manifestar de uma forma muito mais agressiva. Como eu já comentei, a questão da consciência corporal. Quando o corpo ele se manifesta em muitos casos, ele está dando um sinal de que alguma coisa precisa ser feita. E muitas vezes essa questão desse mal-estar está ligado com a sombra, né? O sinal do corpo, o mal-estar está ligado com a sombra. Então é nesses momentos realmente que a pessoa tem que dar uma parada e falar. Eu costumo falar assim: oh, alguma coisa está errada. Oh. E essa maneira de enfrentar, porque a gente tem que, na verdade, a sombra ela acaba se tornando até um bicho-papão, né, para as pessoas. É um bicho-papão e a pessoa não quer enfrentar aquilo. O bicho-papão não é só uma questão da infância, da criança, quando ela tem que encarar aqueles medos que são só dela. Não, existe bicho-papão para adulto também. Então, quando aparece alguma coisa que causa mal-estar, eu digo assim: qual é o mal-estar? Causou mal-estar? Pare e fale: preciso tomar uma atitude. Então, com essa simples brincadeira, a pessoa já começa a dar sinais para o próprio cérebro para dizer assim: olha, vamos resolver? O que é que está acontecendo? Me mande sinais. E é claro que o cérebro, né, juntamente com todo o sistema, ele vai nos proteger. E quanto mais nós negamos, mais o cérebro ajuda a negar e deixar a gente na zona de conforto. E isso é realmente um agravante, né? E é importante não negligenciar a sombra. Porque a sombra, ela não é seu inimigo. Ela tá ali para avisar que tem alguma coisa de errado. Para você voltar a olhar para si. Se você negligencia ela, aí ela vai ter que tentar te avisar que tem alguma coisa errada pelo seu corpo. E aí que o negócio fica feio. Inclusive, muitas das doenças mentais e emocionais, porque o físico ele existe, ele tem um sinal, mas antes de chegar no físico, existem outros planos energéticos. A parte física ela é a parte mais densa, né, da matéria. E o que acontece? Se a pessoa não lida com esse estado emocional negativo, esse estado psíquico negativo, negando, como você mesmo disse, o que acontece? Com o passar do tempo, isso vai descendo, vai ficando mais denso. Por quê? Porque a sombra, ela se avoluma. E ao se avolumar, ela toma peso. E ao tomar peso, ela desce para o físico. Aí eu digo que a doença física, ela é a última, a última instância, né, da doença, quando ela chegou no físico. E aí nós temos que ter mais paciência ainda, né? Muitas pessoas, elas não entendem, né? Mas, poxa, eu nunca tive nada disso. Não, teve, né? A vida deu sinais, as sombras bateram na porta, falou, abre aí que eu preciso entrar. E ela não abriu. É uma brincadeira, né? Tem coisa que começa na juventude e vai se manifestar o quê? Daqui a 10 ou 30 anos. Exatamente. Então a gente tem que ficar de olho desde sempre. Desde sempre, E assim, o que é interessante, olha só. A criança, ela tem medos, o adulto também tem, né? Não vamos dizer que a criança tem medos. O medo é um sistema de defesa do corpo, é um mecanismo que nos protege. Dependendo, vai acabar nos atrapalhando, mas a primeiro momento é nos proteger. Então a criança ela tem manifestações e muitas vezes quando ela é reprovada e reprimida nessas emoções ou nessas expressões que ela tem do próprio medo, das dificuldades, ela é repreendida e isso é um problema para ela. Ela já começa o quê? A negar, ela fecha a primeira porta e depois ela vai fechando. Isso é um fato que quem que tem o papel de pai e de mãe tem que observar e deixar com que a criança, fazer com que a criança expresse essa sombra. Né?
E como que a gente vai identificar essas sombras? Porque, assim, observar, para a gente que já faz isso há muitos anos, é fácil. Mas para quem nunca fez isso, nunca parou para olhar para si mesmo. Isso é uma boa pergunta, porque existem dois momentos, né? E me ajude, porque tem um momento que a pessoa que você disse, a pessoa não identifica. Então, como é que ela vai saber se ela não sabe que ela tem, né? E o outro caso já está no nível de consciência, muitas vezes lá na frente, né? Porque de tanto levar lambada, ela acaba despertando. Alguma coisa está errada, é preciso fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Mas e quando ela não consegue? Porque ela. É claro que nesse momento, muitas vezes a pessoa. Tem pessoas que já têm aquela atitude de buscar ajuda já desde a mais tenra idade, né? Ela vê que alguma coisa está errada e ela vai, ela pergunta para o pai, para a mãe, ela faz alguma coisa, mas tem crianças que não. E nesse caso, realmente é mais difícil. São características pessoais que facilitam ou dificultam o descobrir, né, dessas sombras, né, que ela tem. Eu acho que a Alice deve ter uma técnica bem legal, né, para quando a pessoa não identifica essa sombra, né? Você podia Os compartilhar com a gente? anjos? Também. Existe um exercício que você fez que eu gostei muito, a questão de você ficar no escuro e observar a si mesmo, né? Que seria assim. Sim. Então, no meu canal tem um vídeo onde eu explico como você pode equilibrar o seu sexto chakra. Mas nesse vídeo eu falo do encontro com a nossa própria sombra. Inclusive, depois desse vídeo eu coloquei um outro vídeo guiando essa descoberta, como se fosse uma meditação de pé, de olhos abertos no escuro. E o escuro, por ele não nos dar uma forma exata do que está ali, o nosso cérebro tenta construir alguma coisa ali. E para ele construir, ele vai ter que tirar coisas de dentro de você que às vezes você não tinha consciência. E muitas das vezes pode pegar uma forma que represente o seu medo, que represente suas angústias, sua raiva, o que você tiver aí dentro. E nesse vídeo que eu coloquei lá no meu canal, tá aí na descrição do vídeo, eu explico direitinho como que você vai fazer esse exercício, onde você vai encarar mesmo as suas sombras e não vai brigar com elas. Só vai tomar a consciência de você com elas, de que elas não podem fazer mal para você. É muito interessante. Outra condição muito até fácil de identificar, mas muitas pessoas até negam e fecham, né? Se fecham. É quando a gente encontra nossos mentores, que você chama de anjos, né? Eu chamo Sim. de mentores, você chama, mas é o mesmo papel. Eu acredito que se a gente exemplificar, vai ficar mais fácil, né, das pessoas entenderem. Alice, você quer começar? Porque a Sandra falou assim, às vezes só reagimos sofrendo. Deixa o sofrimento tomar conta, reage e fica com aquela inconsciência, né? Nem sabe por que reagiu, nem sabe exatamente que sofrimento é esse. Teve uma sensação e não uma tomada de consciência do sofrimento. É um modo de ser impulsivo, né? Agora, sobre os anjos, que você chama de mentores, eu descobri como os anjos, mas foi doendo, foi na pele. Então, foi o que é comentário aí, né? Foi o comentário feito, né? A dor veio primeiro. Foi na pele. E os anjos, eu até deixei o link do vídeo aí também na descrição desse vídeo, estou explicando melhor sobre os anjos, mas eu gostei de colocar o nome de pessoas que conseguem nos irritar, nos deixar tristes, tudo que estimula um sentimento negativo em nós, eu coloquei o nome de anjo para eu nunca esquecer de que aquela pessoa está fazendo um papel de anjo, que ela não é meu inimigo. E ela está ali, ela não está sendo chata,
eu estou sendo irritada. Ela está me mostrando ali que existe raiva dentro de mim, que existe tristeza. Então, eu agradeço muito a essas pessoas. No momento, a gente fica assim, com aquele negócio. Mas é sempre importante manter o controle e ter a consciência de que não é a pessoa, é você. Tanto que, quando você fala do outro, é mais fácil saber de você do que do outro. Porque você vai descrever o outro com o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é a sua subjetividade, é a sua particularidade. Então, quando você fala do outro, você está falando de você. Tudo é a partir de nós, né? Então, foi o comentário que eu tinha feito, inclusive, que as reações quando a gente tem, né, com relação às outras pessoas e quando essa reação ela é exagerada, né? Que é importante que a gente olhe para nós mesmos para encontrar dentro de nós o que é que está nos irritando. Porque você pode pôr 10 pessoas frente a uma situação e essas 10 pessoas vão reagir à sua maneira. Isso é muito da filosofia do Dr. Bach, o criador das essências florais. Ele sempre diz, cuide da pessoa e nunca da doença, né? Olhe como a pessoa reage a uma situação e você saberá qual floral você vai indicar, né? Isso a gente pode adotar para isso também. Então, por exemplo, bem assim, bem prático, né? Existiram vários mentores, né, na minha vida que me trouxeram assim dicas, né? E é o que você disse, no momento a gente até engole e fica irritado com a pessoa, engole até seco, né? Quando uma pessoa ela traz para você uma característica que você não quer aceitar. Então, esse feedback, né? Quando a pessoa traz para você a opinião dela, pode ser no momento normal, mas acontece muito mais quando a gente está numa interação e acontece algum conflito ali, né? Então, a pessoa joga isso e quando você não está em equilíbrio, o que acontece? A briga acontece, porque você avança no outro, o outro avança em você, aí se perde a ribeira de toda a situação. Mas quando a pessoa já tem um alerta que ela está ouvindo, principalmente quando as pessoas repetem muito, né, de certas características da gente. Ou quando ela vem e fala pra gente mesmo o que está acontecendo. Então nós realmente temos que parar para considerar o que é que o outro está nos trazendo. Porque, por exemplo, um determinado momento da minha vida, eu era bem jovem, e eu estava trabalhando muito a questão do meu emocional e me libertar das sombras da minha família, porque eu tinha já as minhas. Mas eu saí de casa porque eu me casei, mas eu estava carregando as sombras da minha família juntamente com as minhas. E eu começava a repetir padrões. E aí eu comecei a ter problemas em relacionamento. Por quê? Porque eu cobrava a partir do que me cobravam. Então era assim, reverberava. E aí eu comecei a perceber isso. Eu comecei a perceber que aquilo que eu repetia não era meu. Começou por aí. Então teve uma consciência, eu falei, eu não quero isso para mim, porque isso está me trazendo problemas. E aí eu comecei a observar quais eram as minhas reações, as minhas questões interiores que eu precisava trabalhar. Então cada vez que tinha um atrito, a outra pessoa falava para mim assim, 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 e eu me punha no papel de vítima, porque o papel de vítima é o mais usado, né? É o mais famoso de todos. Eu me colocava no papel de vítima e isso trazia mais problemas para mim mesmo. Até o dia que eu disse para mim mesma, chega, né? Eu olhei no espelho e falei, chega, né? Chegou a hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades e começar a cuidar do que é nosso, porque cobrar do outro, cuidar de nós mesmos já é difícil, então cobrar de nós mesmos juntamente com o outro, há uma confusão, né, de papéis aí que pode realmente agravar os atritos, principalmente de relacionamentos, né? De famílias também, né? Dentro da família, de relacionamento. O seu exemplo me lembrou o meu exemplo. Então, você vai identificar a sua sombra quando você estiver tendo contato com as pessoas, não tem jeito. A melhor forma rápida é entrar em contato com as pessoas, principalmente aquelas que vocês não gostam. Então, eu tive um problema recentemente e eu tive uma manifestação de uma sombra que é codependente, que é você se doar mais do que o necessário. E foi num curso que eu estou fazendo. E aí, eu não fui valorizada.
me doei, passei mal, não sei o quê, não fui valorizada. O que aconteceu? O codependente bonzinho ficou em fúria. Sim. Uma coisa assim, bonzinho nada, né? Ficou em fúria. E aí eu passei mal, foi quando eu usei o reiki. Eu não conseguia dormir, de tanto que estava assim, dentro de mim, de tanta raiva que estava dentro de mim. E foi aí que eu descobri que existem os anjos. Foi nesse momento, eu falei assim, nossa, eu pensei que eu tinha atingido o equilíbrio pleno, e eles acabaram de me mostrar que eu não tinha era nada disso. E eu fiquei muito feliz por eles. Eu tô muito grata mesmo, eu consegui recuperar, eu tive que tomar homeopatia. Tomei o Stapsagra, é semelhante ao Roli, você tem ideia do nível. Mas eu tô bem, assim, não tô igual antes, tô melhor, graças a Deus. E eu ainda tô no curso, mas eu não tô mais daquele jeito, sabe? Eu pensei, não vou mais me doar demasiadamente, não. Já fiz o que tem que fazer, pronto. Tô bem. E eu aprendi, com essa minha sombra de codependência, que eu não tenho que desmarcar os meus compromissos pelos compromissos de outro, ao menos que seja uma urgência. Mas eu não tenho que deixar de comer para atender uma necessidade de alguém. Eu tenho que comer, porque senão eu vou morrer, né? Então eu aprendi isso com o anjo. E é isso, tem que conviver com gente que a gente não gosta mesmo, porque essas pessoas a gente não gosta, não é que a gente não gosta delas. A gente não gosta da nossa parte que aparece quando a gente está com elas. Exatamente. Perfeito. Perfeito. E quando isso acontece, você falou, né? Eu tomei florais, eu tomei homeopatia, então você com certeza buscou ajuda também. O que sabe o que dói realmente? É que nessas horas a gente é chamada a ser humilde. E o nosso orgulho, ele fala mais alto, né? Porque o nosso ego, ele sobrepõe nas situações. Ele sempre está certo. Ele está sempre correto. Então, a primeira lição, né, do ego é ser humilde, né? Dói muito. Realmente dói muito. Com o passar do tempo, a gente vai ficando craque, não tem problema, porque a gente vê, pede desculpa, a situação ela vem ao normal mais rápido, inclusive, né? Porque as pessoas, nós somos seres humanos, né? Nós temos que entender isso. Nós temos defeitos de fábrica, né? E nós precisamos aparar essas arestas. E não adianta negar, não adianta. E nem se pôr como perfeito, porque uma hora ou outra vai aparecer e não tem jeito. E é interessante, uma outra dica é que quando a gente está falando, está no meio, né? O meio social, o outro na nossa vida é muito importante, né? São os anjos na nossa vida. É muito importante porque ele é o nosso espelho. E é muito interessante a gente estar no grupo e ver como é que a gente... Porque sozinha é uma coisa. Você está ótima, né? É fácil. Perfeita. Perfeita, né? Teoricamente falando. Mas quando você vai para o grupo, muitas pessoas se acanham, elas se fecham, né? Elas não querem mostrar nada delas para elas não ficarem suscetíveis a cobranças, a críticas, né? Eu aprendi na minha vida a ser a mim mesma. Só que, é claro, muitas vezes, quando você é jovem, você paga um preço alto. Paga um preço alto porque você fala, tô nem aí com ninguém. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Eu vejo adultos falando isso. Tô nem aí com ninguém. Não é assim, né? As pessoas também têm sombras, têm dificuldades. E a gente tem que se pôr no lugar dela. Aliás, nós estamos num ano, 2020 é um ano favorável para isso. Ele tem 2 e 2020, dizendo assim, se ponha no lugar do outro e procure saber mais sobre o que está acontecendo com o outro para você entender a si mesmo. Né? Então, essas manifestações, o emocional, o que é que pula, né? Naquele momento que você pode até estar silencioso num grupo, mas se por dentro você está fervilhando, observe o que está fervilhando. Né? Anote isso, porque anotar é uma tarefa, não é só uma tarefa, mas uma terapia muito boa, porque ali quando você começa a colocar, sai muita coisa. Você pensava que ia escrever 2 linhas, e você escreve 2 páginas, 20 páginas, e o maior segredo que tem é quando sai tudo isso. Então você se liberta, então já é uma outra dica, né? Que já foi utilizada por mim, inclusive.
Nas 7 almas a gente usa isso. Porque as 7 almas, ela usa os chakras. E a gente tem um personagem da garganta que ele é responsável pela comunicação e expressão. E muitas das vezes ele é o quê? Ele é reprimido, porque nem sempre a gente vai ter sentimentos e pensamentos bons para poder se comunicar com as pessoas. A gente prefere ficar quieto. E isso vai vira uma panela de pressão dentro de nós. Então, você não precisa necessariamente ficar falando para os 4 ventos o que está dentro de você. Escolhe uma pessoa que vai te compreender, um terapeuta, um psicólogo, que não vai te julgar pelo que você pensa ou sente, que é muito importante, que eles estão ali para te ajudar a se curar por meio da fala. Você também pode usar justamente isso que eu uso muito, é a escrita mesmo. Eu amo transformar os meus sentimentos e pensamentos, além dos chakras também, em personagens e criar uma historinha ali que vai representar aquilo que eu passei, que eu estou passando. Tanto que eu estou para enviar alguns vídeos no meu canal, que é essas historinhas escritas que eu fiz em vídeo, onde eu vou me fantasiar das minhas partes. Eu tive uma crise existencial em 2016, eu vou filmar e vou lançar. Os meus personagens falando, eu não aguento mais, busca, não encontro nada. Foi maravilhoso. Eu descobri o roteiro, assim, nossa, eu tenho esse roteiro, vou filmar, vou colocar. E eu vou colocar essa, da minha descoberta de codependência, o título do vídeo vai ser A Fúria do Codependente. Porque codependente é bonzinho. Como que codependente fica em fúria? Então, assim, existem várias formas de você colocar para fora e visualizar aquilo que está dentro de você. E a primeira coisa é você aceitar que tem isso em você. Primeiro passo, aceita. Depois, entenda que você não tem poder nenhum sobre isso. É uma parte sua, ela não está ali para te fazer mal, a função dela é te avisar que o seu estado, mas você também não tem domínio sobre ela. Vocês têm que aprender a conviver sem que uma prejudique a outra. Porque a sombra nunca vai sair de você. Aonde houver luz, haverá sombra. Então, você tem que aprender o quê? A trabalhar junto com ela. Não faça dela seu inimigo. Trabalha junto com a sombra. É muito interessante isso, porque o maior problema é quando a pessoa nega, né? Vai negando, negando, negando até um ponto que ela explode. E vai explodir de várias maneiras. Então, a aceitação é o primeiro caminho. Aceitar que isso faz parte dela, mas por outro lado, não ficar repetindo. Até eu comentei com você aquela frase, né? Pau que nasce torto, morre torto. E não é assim. Nós não viemos nesse planeta para sair do mesmo jeito, né? Nós viemos para sair um pouquinho melhor e deixar alguma coisa de bom para as pessoas. Então, uma das questões que me fizeram assim mudar o caminho, porque eu sou do caminho do ensino, naturalmente professora de línguas, mas foi passando por uma doença, foi entendendo essas partes que eu comecei a mudar meu caminho, comecei a me curar através dessas ferramentas naturais, né? Que são maravilhosas, e depois utilizar isso em minha vida. Então foi a maneira que eu encontrei para poder me curar, curar a minha família e ajudar as pessoas a se curarem. Por quê? Porque esses processos eles são doloridos e muitas vezes sozinho é difícil. É claro que fazer esses exercícios que você falou são ótimos, mas ajuda realmente de uma pessoa que oriente. Então, trabalho, você falando, me vem muito à cabeça, por exemplo, os florais de Bach, porque eles trabalham também tipos, características de personalidade, caráter, e eles fazem os ajustes necessários para que a gente conviva melhor com esse lado, né? Por exemplo, da doação. Você se doa, mas se houver um exagero, né, no dar, entre o dar e o receber, logo haverá uma fúria, né? Porque a fúria ela faz parte também. Quando a gente tem uma consciência, a fúria é a primeira que vem, né? E depois a gente vai se acalmando e vem um estado de maior aceitação.
É interessante, nós vamos dar um tempinho agora para ver se tem perguntas, porque eu quero, como eu falei, os florais de Bach são bem interessantes e existem, é claro que existe uma orientação, né? O floral é bom para todas as pessoas, sim, mas é importante que as pessoas elas busquem a orientação do profissional para que o profissional veja qual é realmente a essência mais importante. Mas em alguns casos existem florais que são bons assim no sentido geral. É claro que ele vai ajudar até certo ponto, não é? Mas eu gostaria de indicar sim duas essências florais que podem muito. Claro que todas ajudam e vai ser determinado pela pessoa mesmo. Mas, né, nesse momento agora, eu acho que eu gostaria de compartilhar esse conhecimento e passar dois nomes, depois eu vou deixar na descrição também. Mas antes, vamos abrir, né, para ver se tem alguma pergunta. Sim. Coloquem as perguntas aí que a gente vai respondendo. Eu só gostaria de reforçar essa parte dos florais. Realmente tem florais que dá para a gente usar em momento geral, tanto em emergências, mas para você falar, não, eu quero tratar esse lado meu, aí você precisa ir no profissional, o terapeuta floral especializado, porque não é simplesmente chegar na farmácia e perguntar ao farmacêutico, isso aqui trata isso aqui, da sua personalidade. Às vezes não é isso, às vezes a origem não é isso, às vezes nem você sabe se é isso mesmo em você, porque nós não estamos acostumados a observar as nossas sombras. Então, você precisa ir num especialista, um terapeuta floral, que ali ele vai conversar com você, ele tem toda a técnica de poder explorar o seu interior, e aí ele vai te receitar o floral correto. E a Valéria é um terapeuta, tá? Só pra... Ela tá atendendo online, vamos aproveitar que ela tá atendendo online. Alice, deixa eu só complementar, que interessante, você falou que ou você ficou com muita raiva porque você era um exagero na doação, né? E interessante que as pessoas, em geral, usam apenas um floral para a raiva nesse sentido, e não é. Porque existe o floral que é para as pessoas que se doam além do e são usados até na hora de... esse floral específico para isso, né? E é um floral que eu especialista originais